Boa tarde a todos. Estamos aqui para a leitura do capítulo 18 do livro Quem é Você? Se você estiver gostando, deixe seu like, seu comentário. E aqui vamos nós. Capítulo 18. Mais uma camada de pressão. A sua alma se programou para viver uma vida aqui na Terra. Ela tem uma programação própria que leva em consideração sua evolução e aprimoramento. Mas quando você chega aqui, você é pressionado diuturnamente a se deitar no leito de Procusto. Ou seja, você é condicionado a fazer e seguir o que é convencionalmente tido como ideal. São várias as camadas de pressão. A primeira camada é o condicionamento a que a criança é submetida pelos próprios pais. A segunda camada é quando a pessoa, já tendo introjetado o condicionamento imposto por quem a educou, passa a cobrar de si própria uma vida de acordo com os modelos convencionados como bons. Já vimos isso. Como se essas duas camadas já não fossem pesadas o suficiente, há ainda uma terceira camada de pressão. É aquela que vem do meio circundante, das pessoas que o rodeiam, já que o homem vive em sociedade. Longe de ser a que impõe o fardo mais penoso ao indivíduo, as duas primeiras camadas são mais penosas, não deixa essa camada de ser insidiosa e cruel e de infligir ao indivíduo uma dor silenciosa que termina em frustração. Muitas vezes essa frustração descamba para a depressão. Ao adolescente se pergunta: já está namorando? Está obtendo boas notas na escola? Tem muitos amigos? Ao jovem se pergunta: conseguiu entrar na faculdade? Já se formou? Quando é que você vai se casar? Já arrumou um emprego? Ao jovem casal se pergunta: quando é que vão ter filhos? Já conseguiram adquirir uma casa própria? Já tem estabilidade financeira? Poderia preencher páginas com essas perguntas inconvenientes e dolorosas para aqueles cuja alma programou para sua aprendizagem uma vida a ser vivida de forma diferente daquela que se convencionou como boa e ideal. Cuja alma programou para seu próprio desenvolvimento carregar durante a vida características e atributos que não são considerados características e atributos culturalmente almejados. Por muitas vezes, aquele que não se enquadra no ideal convencionado e ali permanece, está sendo muito mais verdadeiro e fiel a si mesmo do que aquele que vive uma vida supostamente ideal. Cada um é um ser único e há programações tão diversas quanto o número de pessoas existentes. Mas aquele que veio com uma programação diferente daquela que seria o suposto ideal, sofre o peso da frustração por não se adequar à cama de Procusto. E é aí que se lhe abrem duas alternativas. Ou ele tem seus pés cortados, ou se estica para se adequar à cama e a seu ego. Ou ele é constantemente bombardeado por escolher viver de acordo com sua alma. No primeiro caso, a consequência desta escolha é a frustração e a raiva reprimida por estar agindo de acordo com padrões exteriores e não de acordo com sua própria essência. Essa raiva reprimida leva inevitavelmente à depressão, em seus mais variados graus. Essa frustração e raiva reprimida e a consequente depressão são tão grandes quanto o tamanho da desconexão da pessoa com sua própria alma. Assim como o sentimento de inadequação, a depressão advém da desconexão da pessoa com sua própria alma. O segundo caso é o único que oferece possibilidade de felicidade e alegria genuínas. Mas para aqueles que se deixam influenciar pelas três camadas de pressão, essas três camadas se interpenetram e formam uma couraça intransponível que separa o indivíduo de si mesmo. Essa couraça separa o indivíduo de quem ele é e de seus mais genuínos anseios. Essa couraça isola a alma. Quando a couraça se torna tão rígida que a alma fica totalmente isolada, muitas vezes só há uma maneira de fazer com que a luz da alma ache um meio de entrar pela couraça. Deve haver uma rachadura nessa couraça para que a luz possa entrar. Então, muitas vezes acontece um evento na vida da pessoa que lhe faz repensar todo o seu modo de atuar na vida, abrindo assim uma fenda na couraça. Geralmente esse evento é um sofrimento doloroso
que é recebido como uma desgraça, mas que na realidade é um presente da alma, no intuito de fazer rachar a couraça para que a luz possa entrar. Você pode levar a cabo a programação da alma por amor à sua própria alma, ou pela dor que será causada à sua couraça para que a luz possa enfim entrar. O rompimento com o condicionamento do ego pode se dar destas duas formas. A humanidade chegou a um estágio de evolução em que não é mais necessário aprender pela dor. Já há discernimento suficiente para se optar pelo aprendizado que você mesmo se propôs a empreender por amor à sua própria alma. Mas ao fim e ao cabo, a escolha é sempre sua. Mas devo deixar bem claro que você tem essa escolha. Contudo, quando o sofrimento já se encontra instalado devido a escolhas feitas e as feridas sofridas lá atrás, você deve prestar atenção na história da formação de seu ego. Para que você possa transcender seu sofrimento, você deve alinhar-se à sua alma. E para que você se alinhe à sua alma, você deve desconstruir o seu ego. Mas será bem mais fácil para você desconstruir seu ego se você entender seu processo de construção, não é mesmo? Então, se você prestar atenção, se você estiver realmente presente e vigilante durante esse processo de jogar luz sobre as sombras, a cura acontece. E quando você olhar para suas sombras e feridas, não tente entendê-las a todo custo. Isso não é importante. Não tente atirá-las longe ou livrar-se delas. Apenas olhe para elas e veja-as, pelo tempo que for necessário. Lembre-se, o tempo não existe. Não há necessidade de pressa, já que se trata do grande feito de toda uma vida. Tenha paciência. Quando você está realmente presente para este processo, o seu ego vai sendo dissolvido. Se você não tem um ego, você não pode ser ferido, você não pode sofrer. Não é um processo fácil, muito menos curto, mas é um processo possível e necessário. Esse processo levará a uma vida plena. Esse é o maior objetivo desta sua existência. Não se engane, não há outro maior. A depressão, por mais dolorida e insuportável que seja, pode se tornar uma dádiva para aqueles que se propuserem a tomá-la como ponto de partida de uma estrada que pode levá-los ao encontro de sua alma. Para aqueles que se propõem a descortinar, ferida após ferida, condicionamento após condicionamento, como foi formado seu ego. Porque depois dessa viagem empreendida através das nuvens densas e carregadas, a luz de sua alma estará esperando por você no fim da estrada. Porque a depressão sempre vem do desencontro de você com você mesmo. Ao mesmo tempo que o indivíduo empreende a viagem pela estrada que culmina na desconstrução do ego rígido, deve ele sempre procurar entrar em contato com seus sentimentos, fazê-los conhecidos para si mesmo e para aqueles com quem convive mais intimamente, até que essa prática se torne cada vez mais natural. Para que assim ele não volte a formar novos conteúdos reprimidos enquanto solta os antigos. O indivíduo que reprime seus sentimentos desenvolve ressentimentos e se torna muito crítico. Ou então finge para si mesmo e para os outros que está tudo bem com ele, mas de alguma maneira velada faz a pessoa de quem se ressente sentir-se de alguma forma culpada. De uma forma ou de outra, a repressão dos sentimentos nunca é uma boa alternativa. Lembrem-se, não há como fugir constantemente de si mesmo e ao mesmo tempo usufruir de uma existência feliz. Uma existência feliz pressupõe a existência de uma mente alinhada com sua alma. Esse é o fim do capítulo 18 e o link para a aquisição do e-book Quem é Você está na descrição desse vídeo. Um beijo para vocês.